Deus seja louvado. O título dessa mensagem: A semente e a colheita. Quero nesta oportunidade falar sobre um assunto muito importante, narrado por Marcos capítulo 4 e Mateus capítulo 13. E como sabemos, essa parábola em Mateus 13 e Marcos capítulo 4 temos o mesmo registro. Na verdade, um registro veio de Mateus e o outro veio de Marcos. Porém, Mateus traz algo e coloca aqui que talvez Marcos não conseguiu colocar no registro. Então vamos para Mateus 13, verso 19, que diz: Quando alguém ouve a palavra do reino e não a compreende, veja, esta frase, não a compreende, é uma frase bem poderosa, porque se você não compreende a palavra de Deus, então Satanás vai roubá-la de você. Eu quero que você veja basicamente nesta parábola. Você conhece bem a história. Essa parábola diz que a palavra de Deus é a semente. Uma parábola é um paralelo. Jesus pega coisas naturais e mostra como as espirituais funcionam. E nesta parábola, como vemos aqui, ele traz 4 tipos de solos, ou 4 condições de solos. Temos o solo da beira do caminho, temos o solo entre os espinhos. E veja, é óbvio que você não quer plantar uma semente entre ervas daninhas e espinhos, elas vão sufocar. Mas quando eu estava meditando nessa passagem, entenda, uma parte delas caiu entre os espinhos, e os espinhos sufocariam as sementes e as deixariam improdutivas. Toda verdade tem uma reciprocidade. E ele disse: se você puser a palavra de Deus em seu coração, estabelecê-la bem, e alguém vier tentar plantar coisas diferentes, espinho em seu coração, dizendo: veja, não é bem assim, a cura já se foi com os apóstolos, Deus não cura mais. Então, a palavra de Deus que está no seu coração vai sufocar isso. Ou seja, se a palavra de Deus está em abundância no seu coração, ela vai sufocar todas estas coisas falsas. Bendito Senhor, que possam aparecer. Então, vá para Mateus capítulo 13, verso 23. Mas o que recebeu a semente em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, e também dá muito fruto. E um produz 100 vezes, outro 60 e outro 30 vezes. Em outras palavras, quando você prepara o seu coração, e veja nesta parábola, o coração do homem é o solo. Se você tiver a palavra de Deus por dentro, e como ter a palavra de Deus por dentro? O apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 10, verso 8, a palavra de Deus está perto de ti. Essa é a promessa da palavra, está perto de ti, em tua boca e em teu coração. E esta é a palavra da fé que pregamos. Ou seja, a palavra de Deus é uma força que produzirá em sua vida. Sabe, hoje é muito comum se ler e se falar sobre o DNA. Já descobriram que o seu corpo tem o DNA. E o DNA no seu corpo que pode ser rastreado. E isso é muito preciso. Bem, a palavra de Deus tem um DNA nela. É o DNA de Deus. Deus colocou o DNA dele na palavra. E ela
produz segundo a sua espécie, se ela for recebida no solo do seu coração. E é isso que toda essa parábola em Marcos 4 e Mateus 13 trata. Diz respeito a pregar a palavra de Deus, que é a semente incorruptível. Pedro disse que a palavra de Deus é a semente incorruptível, ou seja, não se pode corromper a palavra. Esta semente não pode ser mudada ou polinizar com outra coisa. Produzirá segundo a sua espécie. E é isso que Deus está dizendo aqui, que ela sempre produz segundo a sua espécie. É aquele que recebeu a semente em boa terra. É o que ouve a palavra e a compreende. Então observe que ele a compreendeu. Se você não compreende a palavra de Deus, provavelmente ela não vai produzir em sua vida. E é por isso que devemos ler, examinar as Escrituras com precisão, para nos mostrarmos aprovados. Um obreiro que não tem do que se envergonhar. Como disse Paulo, manejando bem a palavra de Deus. E é disso que estamos falando, manejar bem a palavra de Deus. Então, aquele que recebe bem a palavra de Deus é aquele que a ouve com atenção, que a compreende. É o que produz 100 vezes, o outro 60 e o outro 30 vezes. Ou seja, há tipos de solos diferentes e de solos que produzem melhor, mas a semente, ela é incorruptível, e esta é a semente incorruptível da palavra de Deus. Ela produzirá em sua vida, se conseguir entrar em você ou no seu coração. Agora, no capítulo 15 de João, Jesus disse: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, peçam o que quiserem e vos será feito. Declare o que quiser e será feito. Veja, essa passagem da Bíblia em Mateus 21, 22, que Jesus disse: todas as coisas, tudo aquilo que você pedir em oração, crendo, você receberá. Então estamos limitados pelo quê? Pelo que podemos crer, baseados na palavra, ou seja, tudo aquilo que você puder crer, baseado na promessa das Escrituras no Novo Testamento, você terá. Bendito seja o Senhor. Dizer, sim, Deus sempre responde às nossas orações, mas às vezes diz sim e outra vez ele diz não. Existe alguma verdade nisso, porque às vezes as pessoas oram por coisas que não estão baseadas na autoridade da palavra, mas o que está baseado na autoridade da palavra, veja, Jesus disse todas as coisas. Quantas coisas? Todas as coisas. Tudo aquilo que pedires em oração, crendo, recebereis. Ou seja, você só está limitado pelo que pode crer, baseado na autoridade da palavra de Deus. Jesus está tentando nos trazer aqui é que, se a palavra permanecer em você, entenda, o problema acontece quando não cremos, quando jogamos fora a palavra, por causa da nossa dúvida. Pois a palavra de Deus é a semente incorruptível. Ela vai produzir segundo o seu tipo,
Jesus disse algo no capítulo 12 de Mateus: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, ele tira boas coisas. Agora, quem faz isso é Deus? Não. Ele disse que o homem faz. E não fazemos só por nossa conta, porque se não houvesse a palavra de Deus, não funcionaria. Mas você vê, eu estou te mostrando como Jesus disse que todas as coisas, tudo aquilo que pedimos em oração, tudo aquilo que você disser e crer, baseado na autoridade da palavra de Deus, você pode ter. Se você puder encontrar na palavra de Deus, se Deus já prometeu a você, então já é seu. Ninguém toma, ninguém tira. Agora, é preciso conhecer a palavra para se apossar disso. Em 2 Pedro, capítulo 1, Pedro disse: Deus já nos concedeu todas as coisas. Quantas coisas? Todas as coisas. Ele nos deu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, através das suas grandes e preciosas promessas, para que, por elas, possais ser participantes. Note que ele não disse que você seria participante, que não vai acontecer com você, só porque está escrito na Bíblia, mas você pode ser participante da natureza divina. Como? Agindo na palavra de Deus, recebendo a palavra dentro de você, e ela produzirá aquilo que diz, vai te fazer estar no lugar certo, na hora certa. Se essa palavra permanecer em você, veja o que Jesus está dizendo: se você permanecer em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, peça o que quiser. Glória a Deus. Não estamos falando algo que Deus não quer que você tenha. Alguém pode até duvidar que tenhamos possibilidade de ter maior fé do que os patriarcas. Você vai entender isso. Temos mais palavras do que eles tiveram. Temos mais palavras do que eles tiveram. E veja, eles só tinham o Velho Testamento, a Velha Aliança. E nós temos ainda mais a Nova Aliança. A Bíblia diz que a Nova Aliança é estabelecida em promessas, em melhores promessas, e que Jesus Cristo é quem garante a Nova Aliança que estamos falando. Glória a Deus. E Jesus disse: se você permanecer em mim e as minhas palavras em vocês, peçam o que quiserem e será feito. Então esta é a palavra de Deus, não é palavra de homem. E aí Jesus disse: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, esse homem tira o quê? Boas coisas. E como ele faz isso? Ele disse: a boca fala do que está cheio o coração. Pergunte a si mesmo: será que a palavra de Deus está abundante em seu coração? Veja, o problema é que muitas pessoas têm coisas no coração que não são de Deus, que não agrada a Deus. Elas têm toda dúvida, medo, incredulidade, e não conseguem tirar coisas boas. Ele disse: o homem mau, do mau tesouro do seu coração, ele tira coisas más. Veja, nós culpamos o diabo por tudo de ruim que acontece. É claro que ele é a base, ele é a raiz disso. Mas entenda, às vezes
o problema é nosso, não é dele. Eu quero afirmar, claro que ele é a raiz, foi ele que trouxe estas coisas, mas você pode evitá-lo e se apegar à palavra de Deus e deixar a palavra de Deus permanecer em você, deixar a palavra resolver isso. Veja, é isso que ele está falando aqui. Quando ele diz, aquele que recebe a semente num bom solo, entenda, o bom solo é o bom coração. E quando você tem a palavra e ela permanece em você, glória a Deus. Pois bem, você pode estar com algum problema ou alguma doença incurável, mas a palavra de Deus diz que pelas suas pisaduras, pelas pisaduras de Jesus, você foi curado. Então você vai deixar de crer na palavra por causa da sua incredulidade ou experiência? Porque a palavra de Deus diz que você já foi curado. A cura aconteceu na expiação. Não me entenda mal, não somos contra a medicina ou remédio. Glória a Deus. Se você precisa e quiser ir ao médico, vá no médico. Se precisar tomar um remédio, tome em nome de Jesus. Vai funcionar. Mas o que eu estou tentando apontar é para o fato de não crer na palavra. Glória a Deus. Não permita que alguém te tire disso, da palavra de Deus, impedindo-a de produzir em sua vida. Veja, aqui é um problema que também acontece. Lembra que o apóstolo Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem deu o crescimento. Mas em Efésios 5, Paulo fala sobre o fato de Jesus santificar a igreja pela lavagem da água, pela palavra. Ou seja, a palavra de Deus é um tipo de água. E no capítulo 15 de João, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Tem uma tradução que diz que Deus é um fazendeiro. Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, e ele continua dizendo que somos limpos pela palavra. Ele nos falou. Agora, o que isso significa? Ou seja, a palavra de Deus é como água e vai limpar você, vai lavar você e tirar todas as suas impurezas se você tiver a palavra dentro de si. E a palavra de Deus é a verdadeira semente incorruptível. E isso significa que não voltará para ele vazia. E isso quer dizer que a palavra de Deus vai sempre produzir segundo o seu tipo. E não há dúvida quanto a isso. Ela sempre produz segundo a sua espécie. E da mesma forma, a palavra do diabo também produzirá segundo o seu tipo. Ou seja, se o diabo conseguir fazer que você diga o que ele quiser que você fale, você precisa entender que Marcos 11:23 não é uma via de mão única que diz todo aquele que disser ao monte seja removido e lançado ao mar, não duvidando no seu coração, mas crê que essas coisas que ele diz acontecerão, isto é, ele vai ter tudo aquilo que disser. Então, veja, isso funciona tanto do lado negativo, assim como do lado positivo. E Jesus
nos ensinou a operar do lado positivo, seja qual for o monte que está atrapalhando sua vida, que está te impedindo. Ele disse: fale com o monte, fale com ele, bendito seja o Senhor. E alguém pergunta: para quem isso funciona? Ora, para todo aquele que disser ao monte, que falar com o monte. Meu Deus, lembre-se, é a Bíblia que diz isso. Foi Jesus Cristo que disse: você vai ter tudo aquilo que disser. Então, se funciona de um lado, por que não funciona do outro? Preste atenção. Às vezes funciona mais rápido do lado negativo. Por quê? Porque a maioria das pessoas tem mais fé no negativo do que no positivo. Agora, se você não tem a palavra de Deus dentro de você e no seu coração, no seu interior, é isso que eu quero que você entenda. A palavra é por dentro e é uma luta com a fé. Acaba. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus está cheia de fé e do poder de Deus. Por isso é que Jesus disse: se você permanecer em mim, preste atenção, se ele tivesse dito somente: se permanecer em mim, peço o que quiser e será feito, seria muito fácil, não é? Mas ele disse: se permanecer em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, ou seja, não joguem fora a palavra, não acredite mais na sua experiência ou na sua razão do que na palavra de Deus. Ajam na palavra, faça o que é necessário para fazer essa palavra funcionar e também plantar a semente. Jesus disse que você tem que plantar a semente. Em Lucas capítulo 17 ele disse: se tiverem fé como um grão de mostarda, vocês dirão a esta amoreira: seja arrancada pela raiz e lançada no mar, e ela vos obedecerá. Jesus disse que a palavra funciona como semente e é preciso plantar. Você tem que plantar a semente para que ela cresça. Glória a Deus. Tudo que fazemos prosperará pela palavra. Tudo que você fizer prosperará. Nem uma arma forjada contra nós prosperará. Somos como árvores plantadas junto a ribeiros de água. Estamos livres dos males deste mundo, pois essa é a vontade de Deus para nós. E é assim que colocamos coisas boas no nosso coração. E quando você fala essas coisas, você ouve com seus ouvidos, e isso desce para o seu coração, e você precisa entender isso. Nós temos 2 ouvidos, não só 2 orelhas, temos 2 ouvidos. Temos nosso ouvido interno e o ouvido externo. O ouvido interno é uma estrutura óssea dentro da nossa cabeça. E quando você fala, a sua voz é absorvida pelo ouvido interno e ela alimenta diretamente o que a Bíblia chama de coração, que é o núcleo do seu ser, bem no centro do seu ser, que é o homem espiritual, que se refere ao espírito do homem. Então, as palavras que você está falando são sementes que vão produzir segundo a sua espécie, segundo o seu tipo. Então, é por isso que você não deve ficar falando de doenças, de enfermidade, de pobreza e tentando viver em saúde. Não dá para viver em saúde falando em doença. Não dá para viver de prosperidade falando de pobreza e miséria. Porque a fé vem pelo ouvir.
Paulo disse em Romanos 10:17, a fé vem por ouvir. Você escolhe, quer ouça a palavra de Deus, quer ouça a palavra do diabo. A fé está vindo, então aquilo que permanece em você é o que vai produzir. E se você deixa a palavra de Deus permanecer, certamente ela vai produzir algo. E aqui está a parte do problema. Algumas pessoas sabem que a palavra diz, mas não têm entendimento suficiente para fazer ela produzir em sua vida. Veja, a palavra é um tipo de água. Paulo disse que eu plantei, Apolo regou e Deus deu crescimento. E como foi que Apolo regou? Ele veio pregando a mesma palavra de Paulo, mas de um jeito diferente, ajudando-os a entender aquilo um pouco melhor. Então ele regou o solo seco. Você pode plantar uma semente. Sabe, as sementes que são plantadas em grandes desertos, glória a Deus, a sudoeste daqui, plantadas há centenas de anos e ainda estão lá. Se houvesse uma grande chuva naquele deserto, muitas árvores nasceriam ali. Por quê? Porque a semente é boa, mas não há água suficiente para que elas germinem e produzam. E é assim é a situação de algumas pessoas, que algumas pessoas estão vivendo. Talvez você saiba o que a palavra diz, mas não tem entendimento suficiente dela para fazer ela produzir em sua vida. Quando você entender que precisa a confissão da palavra, o seu falar a palavra, a coloca em seu coração, e foi disso que Jesus disse o que era o solo. Ela vai produzir. Entenda, a semente tem domínio sobre o solo. O solo não sabe o que vai produzir, mas é a semente quem determina. Ela tem domínio sobre o solo e ela produzirá em sua vida, em seu coração. Te digo esta verdade. Você pega a palavra de Deus e continua falando a palavra de Deus, vai chover no seu deserto. E quando houver água suficiente da palavra de Deus, ali a semente vai aparecer e produzir. Não importa o quão seco possa parecer, mas se houver água suficiente, a palavra de Deus vai produzir. A palavra de Deus sempre produz o seu tipo de semente. E é assim que o reino de Deus funciona. E foi assim que Jesus Cristo ensinou, usando coisas naturais para mostrar como o reino espiritual funciona e vai funcionar em sua vida de hoje por diante, em nome de Jesus Cristo. E Deus, por Jesus Cristo, seja hoje e eternamente glorificado.